era o dia de Tiradentes, né? Um dia importante para nós aqui. Mas nós, com esse problema da pandemia, estamos preocupados. E eu quero falar hoje sobre dois aspectos. Sobre condomínios e sobre escola, que está pegando. Então, a primeira preocupação, todo mundo, a maioria, ou mora em condomínio ou mora em prédio. Pouca gente vive em casa, mas assim mesmo, casa é legal porque tem suas despesas, mas você não tem obrigação de pagar todo mês. Mas o condomínio, o negócio pega, e pega feio. Por quê? Não tem jeito de entrar com nenhuma ação para tentar reduzir o valor do condomínio, não tem jeito. Por quê? O condomínio nada mais é que o rateio das despesas divididas em dentro, que tem um síndico, que tem um conselho, um grupo lá que ajuda eles, que devia ter a sensibilidade de perceber que nós estamos numa situação pandêmica que a turma não está recebendo. Mas eles não querem saber, eles querem receber o dinheiro. Sabe o que parece? Não estou falando todos, né? Sabe o que parece? Parece que eles são reis poderosos. E que, na verdade, sobre aquele manto de potestar, executar, tomar um apartamento, eles usam desses momentos difíceis que a gente está passando, porque todo mundo está passando, para cobrar integralmente o valor do condomínio. É evidente que se eles quisessem, eles poderiam cortar as horas extras. A gente não está andando tanto nas áreas do prédio, então já podia também ter menos despesa com limpeza. Tem de fazer, mas não é tanto, ninguém está usando, o salão de festa também não usa. Eles podiam fazer, se eles quisessem, eles faziam economia, se quisessem. E devia partir deles, olha, a gente vai reduzir. Eu tenho um apartamento na Riviera, que eles espontaneamente fizeram uma reunião e reduziram o valor do condomínio em 10%. Não quer dizer que isso é uma maravilha, mas a gente percebe que eles fizeram alguma coisa. Então devia partir de verdade do síndico, do conselho, essa situação. Mas eles são cada vez mais difíceis. E o pior de tudo, você vai pedir para eles, olha, eu estou atrasado, tira a multa. Eles não tiram. Olha, eu estou atrasado aqui, não me executa. Eles entram com ação, é tudo automático. O advogado que funciona lá na administração está seco para entrar com as ações de execução. Mas vocês têm que pensar o seguinte, olha. Primeiro que a união faz a força. Se tem um síndico lá que começa a mandar, e está pouco se tocando, o que ele tem que fazer? Tem que pegar um grupo, tá? E pedir uma reunião e pôr ele para fora. Mas se não tem jeito, e você não tem dinheiro para pagar o condomínio, o que você pode fazer hoje? Gente, primeira coisa é a alimentação das crianças. Isso é o mais importante. Não tem nem o que falar. Depois as coisas básicas, água, luz, essas coisas que precisam funcionar. Não tem jeito, né? Não tem condição. O condomínio é sério? É sério. Precisa ser pago? Precisa. Mas tem uma pegadinha que ninguém percebeu até hoje ainda. E eu vou contar para vocês aqui. Então, se porventura se atrasar para uma situação dessa, tá? Não querem te dar desconto, não quer parcelar, não quer nada e entra com a ação, será que você, no teu condomínio, não teve nenhum atrasado que ficou um tempão atrasado, às vezes foi até levado para leilão o imóvel dele? Ou pagou depois de 2, 3 anos de atraso? Tem algum caso desse? Vocês sabem que o síndico, ele não pode ficar com esse dinheiro e colocar lá para pagar a despesa. Ele tem que devolver esse dinheiro para vocês. Sabe por quê? Porque na medida que a pessoa não paga, quem banca são os outros condôminos, não são? Então, na verdade, aquilo não é taxa condominial, estão expropriando um valor teu. Vamos imaginar o seguinte, você paga lá de condomínio lá R$1.000. Como um dos condôminos não estava pagando há 2, 3 anos, ou 2 ou 3 condôminos, você tem que pagar 1.300. Esses 300 é uma espécie de uma obrigação tua, que eles expropriam esse dinheiro teu. Se você não pagar, você tem multa, aquelas coisas todas, mas não é a tua dívida, é a dívida dele. Então, tem a possibilidade até de, na hora de
o síndico entrar com uma ação lá de cobrança, uma ação de execução, você arguir compensação e abater esse valor. Se os outros não reclamaram, é problema deles. Mas você pode. Para o síndico poder utilizar esse dinheiro que ele recebeu desse atrasado que vocês pagaram, todos do prédio têm de concordar. Não é a maioria, nem a turminha dele. Todos dos prédios. Vocês entenderam, então? Então, vamos lá. Se o síndico é durão e quer fritar vocês aqui e está aproveitando essa situação de dificuldade econômica que todo mundo tem para fazer com que vocês paguem o que vocês não têm, ou empreste com juros altos, ou pague multa e toda aquela situação, é o momento que você tem de fazer isso. Outra coisa, tem muito prédio que cobra 2% de multa e ele dá um desconto de 15% para você se você pagar antecipado. Isso não existe. Isso é embutido, os 2% mais 15%. Prédio não é rateio de despesa, não existe um desconto de 15% lá. Isso daí, para mim, é crime. Então, o que você tem de fazer? Você tem de entrar com uma ação também pedindo de volta esse dinheiro se você pagou os 15 mais 2, porque a tua obrigação é só 2. Deu para entender? Então, essa pegadinha, olha, presta atenção. Olha, se vocês recentemente, ou já há algum tempo, que tem prazo para isso, o síndico recebeu uma bolada porque um condomínio estava atrasado e você pagou uma parte disso, você tem direito de receber a tua parte. Eu faria logo, já faria uma petiçãozinha lá, olha, eu quero meu dinheiro de volta. Ele não faz, você pode entrar com uma ação de cobrança, ou você pode, se eles entrarem com uma ação de execução dos condomínios, ou uma ação de cobrança, pedir a compensação. Olha, excelência, eu não paguei, porque eu estava num período ruim, a gente estava no coronavírus, eles insensíveis, não quiseram parcelar, não quiseram reduzir, não quiseram diminuir as despesas, me prejudicaram de tudo que é jeito, mas em contrapartida eu tenho um crédito aqui, porque eu paguei por 2, 3 anos por inadimplentes e até hoje eles não me devolveram o dinheiro, que eu quero a minha parte. Eu estou exigindo a compensação. Nessa circunstância, você tem como se defender. Entenderam? Quem precisar de mais informação, depois fala, hein? Que eu estou aqui pronto para esse tipo de coisa, tá certo? Agora vamos para o problema mais sério aqui, escola. Principalmente a escola das crianças. Puxa, que dureza, né? Fala sério. Então, o pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar, então a creche fechou, a escola particular também, a creche particular. E que eles querem cobrar. Eles têm razão, querem cobrar. Mas você não tem para pagar. Como é que fica a situação? Então, eu, Carbone, falo para vocês o seguinte, ó. A primeira coisa que tem que fazer é ir lá e conversar com eles. Olha, estou numa situação difícil, não recebo coisa nenhuma. Pode até falar, olha, eu sou advogado, meus clientes não me pagam, estou sem receber há mais de 2 meses. O que eu faço? Eu não tenho para pagar agora, mas eu quero pagar. Mas o importante de vocês é mostrar para eles que você quer um desconto e quer um parcelamento desse valor. Basta dizer para vocês que uns deputados redigiram lá um pedido, lá um projeto, de reduzir nesse período da pandemia em 50% o valor da mensalidade. Acontece que não foi aprovado. Ô, Wilson Lobato, você tá bom? Que bom te ver. Acontece que esses 50%, ele não dá, porque vai quebrar as pernas da escola. Tem escola aí que eu já vi que a folha de pagamento dele é 70%. Como é que ele vai dar um desconto de 50% para você? Vai ter que pôr dinheiro dele para bancar os professores. Então, precisa chega uma situação de conversa, mas eu peço para vocês, por favor, não faz um grupo de pessoas e vai lá pressionar. Ó, tem aqui 20 pais e vem. Isso, pressão não adianta. Cada caso é um caso. Olha, eu sou advogado, eu estou sem dinheiro para pagar a escola das crianças, eu me coloco à disposição aqui de vocês para fazer defesa jurídica em algum procedimento que vocês tiverem. Eu não cobro nada, me ajuda, vamos fazer uma parceria, me dá um desconto, tem de contar com eles, existe essa possibilidade. Eu me lembro, há mais ou menos, acho que uns 20 anos atrás, eu tinha um filho que estava numa escola muito cara, na frente daquela escola italiana,
Era uma escola, tem um nome diferenciado lá, não me lembro agora, mas eu me lembro que as diretoras da escola tiveram um problema sério lá e me chamaram como advogado e eu fui lá e fiz o serviço para elas. E eu me lembro que elas não queriam cobrar a escola do meu filho. Eu falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é serviço e outra coisa é escola. Mas então tem um monte de possibilidade que dá para conversar com as pessoas e dá para solucionar o problema. O que não dá é ficar inadimplente lá e não reclamar. Existe um contrato? Existe sim um contrato de obrigação. Mas você tem que entender que essa obrigação que você tem é séria, mas você quer manter seus filhos na escola e você precisa da situação, as crianças também precisam, e eles têm de entender essa situação. Então, o que você tem de fazer de verdade? Tentar um acordo amigável. Mas se não tiver jeito, e eles não quiserem dar desconto, eles não quiserem ajudar você nessa situação, você pelo menos exige o teu direito de que a criança estude até o final do ano. Eles não são obrigados a rematricular a criança no outro ano, mas nesse ano eles são obrigados a manter a criança na escola. Agora, com relação à dívida, esse é um fator importante. Tem muita escola aí, tá bom, a gente vai parcelar o dinheiro aqui, vamos deixar mais para frente, você vai pagar, e faz um contrato com você e pega como fiador o pai, a mãe, a avó e a tia. Aí sabe o que eles fazem? Depois eles entram com uma ação e começam a cobrar de vocês todos. Ou eu já vi um caso aí que a avó, que não tem nada com isso, coitada, ela assinou lá de fiadora, estão bloqueando a aposentadoria dela. Então a escola depois vai para cima, ela tem advogado. O que você não pode deixar de fazer, então, de verdade, para assinar um documento, assina você, o pai, lá, o responsável, mas não enfia mais gente na parada. Outra coisa, a garantia é a tua palavra, é teu nome, teu CPF, é evidente que você vai pagar. Mas só pode fazer um acordo se você tem certeza que você vai pagar também. Porque não adianta nada fazer um acordo e dançar. Aí todo mundo fala assim, então vocês reclamam no PROCON. O PROCON não faz nada, ele simplesmente fala que a escola está certa lá e que não tem que fazer nada. Tem a Federação Nacional das Escolas Particulares. Eles falam aqui que a escola deve oferecer de cara 15, 30% de desconto. Mas eu acho o seguinte, às vezes a escola também está numa situação difícil. 70% é professor, o resto é despesa. Mesmo que não está funcionando, eles estão dando à distância a aula. Então, eu acho que o mais correto aqui, de verdade, era dar uma suspensão de pagamento. A escola também, por sua vez, vai conversar com os alunos, com os professores, vai rever as despesas dele e tentar minimizar ou pagar metade e deixar a outra metade. Tudo conversando numa boa. Isso que é importante. Tentar solucionar da melhor forma possível. E outra coisa, não adianta ir na Federação Nacional, não adianta ir no PROCON, não adianta ir com os deputados. O correto mesmo, gente, é o seguinte, isso aqui é uma espécie de sequência lógica. Se eu não recebo aluguel, como é que eu vou pagar minha conta? E o inquilino que não recebe o salário, como é que ele vai pagar o aluguel? É a mesma coisa da escola. Como é que faz? E o condomínio? Então, eu acho que tanto o senhorio lá, o dono da escola, como o síndico, eles têm o dever, eles têm a obrigação de rever custo. Lá no condomínio, tem muita despesa que não vai ter. Ele não tem de fazer hora extra. Os funcionários têm de ficar limitados àquele trabalho que eles fazem. Às vezes, quem sabe diminuir o número de funcionários. Tem prédio que está todo mundo, a gente está nessa quarentena terrível, tem uns coitados lá que dormem lá, ficam de madrugada, só para os condôminos receberem lá o lanche deles que eles mandam buscar, toda aquela mordomia. É evidente que num problema pandêmico, isso daqui não existe. Não existe. E a mesma coisa é a escola. A escola, se ela pegar e pôr você para fora de lá e não fizer acerto e ainda meter uma ação, você vai discutir, isso leva anos, e ao mesmo tempo, você vai depois terminar o ano, você vai pegar lá e vai para outra escola. Sem contar que vocês têm de lembrar que o Estado tem a obrigação de dar educação para os seus filhos.
Pode não gostar, mas olha, eu estudei no Caetano de Campos, era o melhor colégio que tinha no país. Eu acho que a turma de lá já saía direto para a faculdade. Então era ginásio popular isso daí. Então vocês têm de pensar o seguinte, ó, o problema de pandemia é sério, mas é sério para todo mundo. O que eu gostaria que vocês fizessem é que pensasse bem o que vai fazer. No condomínio, de verdade, pouca coisa se pode fazer se o síndico e o conselho dele são turrões. Porque, na verdade, como eles foram eleitos pela maioria, e nem sempre a maioria representa o prédio, tem muita maioria que a pessoa nem vai lá, outro nem mora. Às vezes o síndico nem trabalha, ele vive lá, assim, infernizando os outros. Nessa circunstância, o melhor é tentar arrumar um jeito de se defender. E vocês têm que lembrar o seguinte também: ninguém vai perder o imóvel por causa de atraso de condomínio. Se o cara é linha dura, olha, eu não estou conseguindo pagar meus R$ 1.200 por mês agora porque eu não estou ganhando. Eu tenho que dar alimentação para os meus filhos. Vocês estão vendo que as crianças estão aqui dentro de casa, estão numa situação difícil. Ele devia ter a hombridade de reduzir esse valor. E nunca exigir o máximo, ainda ficar escrevendo cartinha dizendo o seguinte: tem que pagar em dia, nós precisamos do dinheiro. Pô, todo mundo sabe, se você tivesse o dinheiro, você pagava. Mas essa exigência deles, esses advogados que ficam cada 15 minutos passando o recado: olha, você está atrasado no condomínio. Tudo isso daqui revolta, sabe por quê? Porque se não pegou ele dessa vez, pode ser que pega depois. Ele está sendo insensível. Pode ser que um dia ele fique numa situação difícil como essa. E devemos lembrar o seguinte: a pandemia nada mais é do que uma situação que todo mundo fica preso em casa sem conseguir ganhar. Então, eu entendo que o condomínio, o síndico teve o dever de reduzir para 50% o valor do condomínio. Ele devia se virar, ele devia conversar com as pessoas que fornecem as mercadorias para ele, deviam suspender trabalhos extra que eles estão fazendo e deviam viver exatamente das despesas necessárias, independente de conversa. Então eu fico abismado lá, da mesma forma que eu fiquei surpreso que o condomínio de Riviera reduziu em 10%, eu acho insignificante essa redução. De verdade, devia ser uma redução real que viabilizasse a situação deles. A mesma situação da escola. Eu entendo que um diretor de escola devia pôr a mão na consciência e devia chegar e falar assim: olha, nós vamos reduzir, vamos dar 40% de desconto para vocês aqui, com esse 60% eu vou conversar com os professores, vou ajeitar essa situação e nesse período pandêmico a gente vai trabalhar assim. Seria tão mais importante. Por quê? Porque não ia onerar o pai do aluno, não ia jogar uma dívida para frente, ia poder, pelo menos, minimizar a situação. E lembre-se o seguinte: o síndico impertinente, uma hora ele cai. Uma hora ele cai e cai feio. E ainda, se ele não devolveu o dinheiro dos condôminos que estavam em atraso, e vocês bancaram esse atraso por anos, se o condomínio não tiver dinheiro para pagar, ele vai pagar com o patrimônio dele, porque ele é corresponsável. A obrigação dele seria o seguinte: olha, o condomínio tal, do apartamento tal, pagou R$ 175.000, os 3 anos sem pagar, eu estou viabilizando um cheque para cada um desse valor, ou vocês preferem que compense dos condomínios? Isso seria o correto. Se ele não fez, ele está na lista negra. Pode começar a pensar. A escola não dá desconto, exige o pagamento, não quer nada. Você já foi no PROCON, você já foi na federação, você já foi em tudo que é lugar, não tem jeito. Fique inadimplente. Eles vão cobrar? Vão. Você vai contar isso para o juiz: olha, era um problema pandêmico, uma situação difícil, vai explicar toda a situação, a escola vai ser obrigada a manter teu filho lá na escola até o final do ano, você vai procurar outra escola. E eu já vi um monte de situações que tem escola que pega a criança lá, pega e aceita, numa boa, e acabou o problema. O que não pode, gente, é ficar desesperado. O que não pode é ficar com raiva.
O que não pode é ficar com raiva do síndico, não pode ficar com raiva do diretor da escola, porque, na verdade, eles também estão passando por problemas dessa situação. E não convém brigar nesse tipo de momento. O importante para vocês é solucionar. Não levar esse problema para casa, deixar a esposa moada, deixar a criança triste. Outra coisa, na escola, os diretores, os professores estão impedidos de fazer qualquer malcriação para as crianças com relação a pagamento. Se eles, por algum absurdo, eles pegarem e constranger essa criança pela inadimplência, ou começar a mandar recadinho, ou começar a falar que o pai não paga, nesse momento é o momento de uma ação indenizatória e um procedimento criminal. Porque tem de respeitar a criança e não pode trazer o problema econômico para uma situação como essa. Nós devemos lembrar o seguinte, os senhores diretores, que às vezes a criança já foi no primeiro, segundo, terceiro, quarto, sempre pagando, certo? Agora que aconteceu uma pandemia, agora é o momento do senhor pensar em como o senhor vai ajudar a solucionar o problema deles junto com o seu. Eu tenho notícia que uma escola caríssima, deve cobrar uns 6 mil reais por mês, 6 mil. Eu tenho 2 netos que minha filha é casada com um empresário lá e a escola deles é 6 mil reais por mês, um negócio desse. A escola isentou os pais de pagar por esse período. Eu não sei se as outras têm banca para segurar uma situação dessa, mas o que eu acho estranho é o seguinte, quem tem dinheiro ainda vem lá o diretor e fala que não precisa pagar. Os mais assim, carentes, é essa guerra para fazer. Então, olha só, aluguel, escola e condomínio. Então, olha, são 3 coisas que eu já ensinei. E amanhã eu vou voltar aqui, amanhã é meu horário lá. Aluguel, então, tem condição de reduzir o aluguel. Não sei se vocês entenderam. Não é 10% de desconto, 20% de desconto. É 10% do aluguel que vocês vão pagar. É 20% do aluguel que vocês vão pagar. Por exemplo, eu pago o aluguel de R$ 1.500 por mês. O juiz vai dar uma liminar passando para 20% desse valor. Ou seja, R$ 300. Como é que se faz isso? Provando em juízo que você não tem condição de pagar porque você não está recebendo. Deu para entender? Como é que se faz? Assistência judiciária, onde que se encontra? Qualquer fórum tem o promotor de justiça, tem o lugar que vocês vão pedir um advogado de Estado, porque vocês não têm condição de pagar advogado. Eles vão entrar com uma ação e vão reduzir esse valor do aluguel. Se você conhece um advogado de sua confiança, você tem um advogado amigo, você vai lá, conversa com ele, ele vai entrar com essa ação para você. Agora vamos lá, aquele que tem um negócio, vamos imaginar que tem vem de passagem aérea, passagem tour, aquelas coisas todas. Não está recebendo nada, estão pagando a mesma circunstância. Olha, senhor juiz, eu pago R$ 15 mil por mês, sempre paguei há 5 anos, só que deu essa pandemia, fechou o negócio aqui, não vende-se passagem nenhuma, eu não tenho como pagar esse valor. Eu suplico ao senhor que reduza esse valor para 10%, que é o que eu posso pagar. R$ 15 mil, 10% é R$ 1.500. Normalmente o juiz dá numa taxa de 10% a 30% do valor do aluguel. Ele tem condição de reduzir e você não vai pagar depois. É muito mais prático de ir lá sentar lá no colo lá do senhorio, que é Deus, e vai chegar e ele não vai querer nada, vai mandar você assinar um monte de papel que o advogado dele vai te dar para você fazer, para você ficar com uma dívida nas costas que não tem tamanho. Então, o aluguel dá para segurar? Dá. Escola dá para segurar? Dá. Condomínio dá para segurar? Dá. Chama todo mundo lá, fala que está muito caro, conversa com o síndico, exige a redução. Ele não quer reduzir, ele mandou lá te executar, legal. Levanta todo mundo que pagou atrasado lá por anos, exige a tua parte. Pede a compensação. Se é olho por olho, é dente por dente. Ou eu não quero briga aqui, mas eu não quero também que se aproveite dos meus ouvintes. Eu estou ensinando para você essas coisas porque eu fico preocupado, eu fico pensando na família, eu fico pensando em vocês, eu fico pensando na dificuldade econômica de cada um. Não pensa que está todo mundo bem, não. Não está. Não pensa que está todo mundo recebendo, não. Não está. Na verdade, o que a gente tem no coração aqui é dar pelo menos umas dicas para vocês
de sobrevivência. Isso que é importante. Sobrevivência, porque dá medo o que está acontecendo, não é normal. A gente não pode sair de casa, a gente tem medo de fazer compra, não tem dinheiro circulante, cartão de crédito atrasado. Eu vou ensinar os cartões de crédito amanhã, vai ser lindo. Eu vou contar como é que faz com o cartão de crédito. Tem gente que está devendo 100 mil reais e na verdade só deve 10. Eu vou ensinar como é que derruba esse tipo de safadeza que eles estão fazendo. Quero mandar um beijo para todo mundo, estou com muita saudade, vou voltar para casa, ficar no meu confinamento, mas eu sei do seguinte, eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês e ajudar vocês a superar esse momento difícil que nós estamos passando. Fiquem com Deus. Um abração.